Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos debater um tema bastante interessante. Vai mudar ou vai morrer esperando? Porque esse é o propósito da sua passagem, ou melhor, do seu estágio aqui na Terra. Você só está aqui para mudar, aliás, está aqui para se transformar, não é, Márcia? E a transformação é uma sequência de mudanças contínuas. Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando no programa de hoje. Vamos abrir a gaiola da zona de conforto para que você mude todo dia. E para isso vamos trazer um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, um capítulo que tem o título de Sede Perfeitos. Tem uma frase colocada por Kardec bastante interessante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. É interessante Kardec falar em verdadeiro espírita, né? Isso pressupõe o quê? Falso espírita. O que seria falso espírita? Aquele que não se transforma. E aí vamos pensar o seguinte, não estamos aqui em busca do endeusamento do espírita. É porque somos espíritas e estamos trabalhando, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso é que Kardec se refere ao verdadeiro espírita. A gente poderia trazer o termo o verdadeiro cristão, né, Ururaí? Isso, que Kardec coloca como quase que uma mesma identificação, né? O verdadeiro cristão se identifica com o verdadeiro espírita. E também, né, Márcia, não estamos aqui na condição de nós somos certinhos, bonitinhos, nada disso. Nem donos da verdade. Nem donos da verdade. Nós estamos aqui com o mesmo propósito de aprender com você como fazer para mudar. E quando ele diz, né, transformação moral, e por favor, não é moralismo, é moralidade. Moralidade é algo muito mais amplo. Moralismo tem a ver muitas vezes com religião, né? E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então há um pressuposto que todos nós temos más inclinações, senão nós não estaríamos aqui, né? E qual o esforço que nós estamos empregando para nos livrarmos dessas más tendências ou más inclinações? O nosso propósito de vida, o nosso objetivo desse estágio aqui na Terra é a nossa transformação moral, né? Mudar de espírito imperfeito para espírito perfeito, irmos nos aperfeiçoando. Essa transformação, ela só vai acontecer com a mudança. E a mudança é gradual, é passo a passo. Pode ser mais rápida, mas é passo a passo. Então, para a gente ganhar a existência, é necessário que nós necessitamos aprender a empregar a mudança no nosso dia a dia. Não é isso? Sim. E a mudança deve ser o seu propósito, né? Por quê? Porque a mudança é que vai fazer você subir na escala espírita. Senão você vai... Senão assim que você morrer, você vai se dar conta de, puxa, perdi tempo, né? Sabia tanto, tinha tantas informações, perdi tempo, fiquei atrás do nada, né? Das coisas materiais. Nós necessitamos das coisas materiais, mas a prioridade deve ser a sua mudança, a sua transformação moral. E para mudar, tem que ser de uma... Não é que tem que ser, é melhor, né, Márcia? Quando é de uma forma fácil, simples e rápida, né? E para isso, nós necessitamos de algumas habilidades, de alguns recursos. E quebrar essa crença que mudar é difícil, é demorado, né? É devagar. Não, isso não é assim que funciona. Para colaborar para uma mudança fácil, simples e rápida, a gente vai usar hoje um estudo, uma colaboração do Gregory Bateson e do Robert Dilts. Eles trabalharam os níveis neurológicos. E aí a gente vai entender e vai poder praticar os níveis neurológicos propostos por eles. Isso vai possibilitar uma mudança
mais contínua e que vai gerar essa tão sonhada transformação. Mais contínua e mais efetiva, né? Mais duradoura. Por quê? Porque existe uma lógica dentro de você. Existe uma lógica dentro de mim. Uma lógica pelos sistemas. Por isso que é chamado neuro-lógicos, né? E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Eles propõem 6 níveis neurológicos. O primeiro nível é o ambiente. Então, o ambiente é quem, quando e onde. É o contexto em que a pessoa vive. É o ambiente, engloba lugar, engloba pessoas, engloba a situação. É o contexto em que nós estamos reencarnados. Pessoa, família, profissão, a comunidade em que eu estou inserida, as oportunidades, as restrições, tudo isso tem a ver com o ambiente. Então, exatamente, o contexto ou ambiente é onde você se posiciona, é onde você se manifesta como espírito no seu estágio aqui na Terra, né? Então, ele cita aí que é o quem, quando e onde. É aí que deve ocorrer a mudança? Sim, mas é aí que você vai mexer? Você tem como mexer o contexto, né? Você tem como mexer o ambiente? Nem sempre. O propósito aqui é a sua transformação. Então é por isso que a gente vai estudar a respeito dos níveis. Existem pessoas que estão acomodadas nesse ambiente. Existem pessoas que não querem mudar nada. Dizem que é muito difícil, não se esforçam para provocar essa mudança. E ficar dentro da gaiola é se conformar. Nós deveríamos ser eternos inconformados, buscando sempre transformar o ambiente em que estamos. Daí o segundo nível que eles propõem é o nível do comportamento. É isso? Vamos para o próximo? Lembrando daqui da questão da gaiola, né? A gaiola tem uma simbologia muito forte, porque você está aqui para se libertar de uma gaiola que você mesmo colocou dentro de você, né? Então, é o que a Márcia disse, é você sair dessa gaiola, sair dessa zona de conforto, sair do conformismo. Aí sim você vai estar em sintonia com a lei do progresso, porque a lei do progresso, que é uma lei natural ou divina, só existe progresso onde há mudança, onde há transformação. E é contínua, né, Márcia? Essa lei do progresso, ela é contínua, né? Por isso que eu disse que é ser um eterno inconformado e buscar a transformação, porque muitas vezes a gaiola nos prende. Muitas vezes não dá para mudar o ambiente, mas eu posso fazer um ambiente melhor para mim mesmo dentro da gaiola. Isso, sim, não é? Verdade. Então eu vou transformar o meu ambiente da forma que eu puder. Isso. Não vou me conformar. Isso. Ok? E se prepare para gerar muita confusão. Lembre-se, o nosso modelo e guia é Jesus. Ali está o cara revolucionário, o mestre da boa confusão. Porque onde ele vai, né, ele gera questionamento, ele gera mudança, ele gera transformação. O segundo nível neurológico é o comportamento. Comportamento é o que eu fiz, o que eu tenho feito. São comportamentos específicos no dia a dia, como eu reajo diante de uma determinada situação, como eu reajo dentro do ambiente que me cerca. E ninguém muda o comportamento do outro porque quer. O outro não vai mudar porque eu quero. Isso é bom lembrar, né? É bom lembrar. O outro vai mudar quando ele quiser. Do mesmo jeito que eu vou mudar quando eu definir que vou mudar. E não estamos aqui para mudar o outro. Lembre-se disso. Não é nossa responsabilidade. Isso. O outro não te pertence. A tendência da sociedade é julgar e condenar a pessoa pelo comportamento. Então as pessoas costumam olhar para o comportamento e apontar, né? Sem levar em conta outros fatores que estão acontecendo ali em volta da pessoa. Por isso é necessário a gente entender o contexto em que a pessoa está e focar na mudança do comportamento de dentro para fora. Porque é aí que a mudança vai acontecer, né? Então não adianta querer mudar por coerção, tipo assim, você tem que mudar. O ter que é coerção. Não
funciona. Não funciona. E também não adianta você ficar dizendo na voz mental, eu tenho que mudar, eu tenho... Você não vai mudar. O processo de mudança não acontece dessa forma, né? E você disse assim, interessante, né, Márcio? Nós estamos cercados pelo contexto, pelo ambiente. É essa cerca que você necessita quebrar. É quebrando esses limites é que você vai se posicionar como espírito e vai progredir e vai ganhar a existência. O terceiro nível neurológico são as capacidades e habilidades. Capacidades e habilidades são os nossos mapas e os nossos planos de ação, né? É como eu faço o que eu faço. Então, quando a gente fala de capacidade e habilidade, nós estamos buscando capacitação. Eu tenho que buscar, eu devo buscar capacitação para romper a minha gaiola, para buscar agir de forma diferenciada e fazer mudanças de rumo. Então, capacidades e habilidades é o mapa, é o plano, é a capacitação. São as estratégias que eu e você vamos desenvolver para guiar as nossas ações e, portanto, mudar o nosso comportamento para atuarmos no ambiente. Entendam que nós estamos dentro do mesmo contexto. Então, eu me capacito, me habilito para mudar o meu comportamento, para atuar no ambiente de uma forma diferenciada. Não é isso? Então, exemplo, dentro da sua família, em vez de você já ficar perguntando, porque eu não suporto isso, não sei o que, não tô mais... Peraí. Quais as habilidades que você necessita desenvolver para, com isso, mudar o seu comportamento e tornar esse ambiente um ambiente mais feliz? E tornar esse ambiente um ambiente de transformação. Então, não é mudar o ambiente, é começar pelas capacidades, pela sua capacitação. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Uma capacitação. A informação gera capacitação, né? Então é o como por trás das ações. Eu e você, nós somos o resultado de todas as nossas encarnações. Então nós trouxemos coisas do passado e estamos adquirindo conhecimento, entendimento, vivências no presente. Tudo isso vai fazer o que nós somos hoje. Acontece que quando nós estamos dentro do ambiente, isso tudo vai confrontando com outras situações das outras pessoas. Então, por isso, a importância de entendermos quem nós somos, desse autoconhecimento, de buscarmos verificar quais são as nossas más tendências, para que a gente possa resolver isso, para que a gente possa se capacitar ainda melhor, de uma melhor forma, para atuarmos no ambiente e com as pessoas que convivemos. E aí a gente se recorda, né, do mestre da transformação, do nosso modelo e guia que é Jesus, em que ele dizia assim, puxa, você vê o cisco no olho do outro, mas não vê uma trave, um tronco que está no seu olho. O que é que significa isso? Você anda fazendo um inventário da vida do outro, mas não está fazendo um inventário da sua própria vida. E óbvio que nós estamos aqui convivendo com pessoas e é mais do que natural a gente fazer algum tipo de julgamento, não necessariamente condenação. Por quê? Porque é necessário o senso crítico, nós temos livre-arbítrio, mas muito mais do que isso é fazermos um inventário de nós mesmos. É o tal do autoconhecimento. Tem gente que acha que autoconhecimento, né, é ficar lendo livros de autoajuda. Autoconhecimento é você ser cruel com você, entende? É você a todo momento estar analisando, puxa, será que aquela forma que eu falei foi mais adequada? Aquele comportamento foi mais adequado? Naquele ambiente foi bom? Crueldade, mas sem se culpar e sem se cobrar, não é isso que estamos falando, mas no sentido de fazer esse inventário. Corajoso, né? Corajoso. É igual quando uma empresa, né, Márcia, tem que fazer um levantamento da sua vida, que eles contratam uma equipe externa. Auditoria. Auditoria, essa palavra que eu queria lembrar.
É como se você fizesse uma auditoria. E essa auditoria, ela deve ser assim, a partir dos 60 anos, Márcia? A gente recomenda desde sempre, Desde né? sempre, né? Talvez todo dia, né? Todo dia fazendo essa auditoria. Como propunha Santo Agostinho, né? Isso, quer dizer, o que é que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? O que é que hoje à tarde eu vou estar num contexto, né? O que eu posso fazer? E não é para você agradar pessoas, não é isso. É para você progredir. E lembrando ainda que ele cita aí sobre mapas, quer dizer, o que é um mapa mental, né? Um mapa é os significados que você tem com relação à vida, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, Márcia? Sim. O quarto nível neurológico proposto pelos pesquisadores é chamado de crenças e valores. Nas crenças e valores a gente vai falar sobre o porquê. Por que eu faço o que eu faço? Crenças é um sistema de crenças mentais. Não tem nada a ver com religião, viu, gente? Vamos deixar isso bem explicado. Por quê? Porque nós estamos falando daquilo que é uma verdade interna para você. É tão forte que você acredita fielmente nisso. Por exemplo, quando você diz para você mesmo que eu sou um zero à esquerda. Isso é uma crença, né? Eu sou uma pessoa azarada. Isso é uma crença, a gente chama de crença mental negativa a respeito de si mesmo, né? Isso. E essa questão de que nós estamos falando de crença, é o que é que você acredita, né? Quais são os seus significados de vida? E quanto mais espiritualidade, quanto menos religiosidade, melhor. Lembre-se que o nosso modelo e guia Jesus questionava o judaísmo. Ele dizia, o que diz a lei? A lei diz para orar. Eu vos ensino a partir de agora, vigiai e orai. Aí vem Kardec com o Espiritismo e questiona a religião. Questiona o Deus bíblico na primeira questionamento do Livro dos Espíritos. Questiona o Jesus Salvador, mostrando que os Espíritos respondem que não tem nada de salvação. Questiona a religião lá no Evangelho, quando ele fala que não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Questiona na Gênesis sobre os milagres, né? Então, o questionamento da religiosidade é para você se libertar de uma série de crenças mentais limitantes, né? E aí focar na espiritualidade. E focar na espiritualidade. Por quê? Porque você é espírito. Espírito. E as crenças mentais são divididas em duas, né, Márcia? Toda pessoa é formada por um sistema de crenças mentais, que é aquilo que vai nortear o comportamento da pessoa. Nós temos dois tipos de crenças mentais: as limitantes e as libertadoras ou possibilitadoras. As limitantes, como o próprio nome diz, elas limitam a sua capacidade. As libertadoras e possibilitadoras, elas ampliam as suas capacidades. Porque de acordo com essas crenças mentais que você tem, você começa a realizar as coisas na vida. Nós já vimos muitos exemplos assim, né? Um atleta, por exemplo, quando está exausto, e o pessoal fica ali dizendo, vai, você consegue, é possível, mais um pouco. E ele vai insistindo até que consegue. Por quê? Porque ele está focado na possibilidade. Exemplo, né, com relação à saúde ou à doença, né? Quando a pessoa tem a crença mental do tipo assim, eu fico doente fácil, nossa, eu pego gripe facilmente. Qualquer arzinho que muda, eu pego gripe. Isso é uma crença mental limitante que você tem. E, aliás, nós não vamos entrar hoje aqui, né, Márcia? Todo nível neurológico ele está correlacionado com o sistema físico. Por exemplo, as crenças mentais estão relacionadas com o sistema endócrino. Então, se você tem crenças mentais limitantes, você vai inibir o sistema endócrino de defesa, né? Endócrino e imunológico, né? E imunológico.
Se você tem um sistema de crenças mentais libertadoras, você vai ativar o teu sistema imunológico e regular o teu sistema endócrino. Então comece a pensar, o que é que te limita? Que tipo de pensamento que você tem que te limita? Porque esse tipo de pensamento é uma criação sua, né? Uma criação sua. E você vai continuar alimentando isso até quando, né? Para que ficar achando, mas eu sou assim? Cara, você não está pronto. Eu e você somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui exatamente para ir fazendo essas correções. É essa crença mental que vai ativar ou desativar a capacidade e a habilidade que vai influenciar no seu comportamento e que vai atuar no ambiente. Então entendam como os níveis neurológicos estão todos interligados, né? Eu tenho uma crença mental possibilitadora, essa crença mental busca as habilidades que eu tenho, as capacidades que eu tenho, para daí então interferir no meu comportamento e modificar o meu comportamento no ambiente em que eu estou inserida. Por exemplo, tem gente que fala assim, né? Dinheiro, dinheiro é um mal necessário. Meu Deus do céu, imagine quantos comportamentos que vai gerar nela de falta de habilidade ali para lidar com dinheiro, né? Exemplo. Por quê? Porque tudo tem essa sequência, né? O cérebro vai funcionar automaticamente, mas ele tem um programa que vai seguindo, né? Isso. Daí a gente falou das crenças mentais e vamos falar dos valores. Os valores são aquilo que é importante para você no dia a dia. Aquilo que você valida ou que você não valida. Por exemplo, saúde, dinheiro, trabalho, família, profissão, espiritualidade, Deus, amor, sexo, qualquer coisa, amizade, né? Qualquer coisa que para você tem significado, tem valor. Tanto que se você pegar uma pessoa e pedir para ela enumerar quais 10 coisas, 10 valores na sua vida, e às vezes ela vai enumerar. E aí, Márcia, e você que está nos acompanhando, tem algo muito interessante que a psicologia estuda e tem essa base dos sistemas neurotracinológicos, que é a identificação da hierarquia de valores, ou não. Exemplo, se você namora uma pessoa que para ele o esporte é um valor que está lá em cima na hierarquia, e para você o esporte está aqui embaixo, quer dizer, não vai bater em alguns momentos da sua vida, não vai dar certo. Então, alguns valores têm que existir. Vamos supor, liste aí 10 valores para você. Peça para outra pessoa listar 10 valores. Tem que tem que ter uma certa semelhança entre esses valores, senão a tal da química que o pessoal fala, né? Não teve a química. O que é a química? Identificação de valores dentro do sistema neurológico. Então, os nossos julgamentos, as nossas avaliações a respeito da gente, a respeito do outro, a respeito do mundo, vão estar intimamente ligados com as crenças e com os valores, com as crenças mentais e com os valores que nós temos. E é isso que vai ou nos motivar ou nos impedir de seguir em frente. Vai nos dar permissão ou vai nos impedir de agir, de ter um comportamento efetivo diante de uma situação. Por exemplo, no Espiritismo, a gente poderia falar de alguns valores. Deus, Espírito, transformação, reencarnação, né? Justiça e misericórdia, quer dizer, são alguns valores. Felicidade, né? Que é o nosso destino. Espiritualidade, quer dizer, são alguns valores, né? Que facilitam o nosso estágio aqui na Terra. O quinto nível neurológico é a identidade. Identidade é quem eu sou, o que eu represento, como que eu me enxergo e me identifico no mundo que eu estou. É o grau de coerência entre o que a pessoa apresenta e o que ela é. A gente costuma dizer que é o grau de igualdade entre o ser e o estar. Quanto mais igualdade acontecer entre o que você é e o que você mostra, maior o nível de identidade da pessoa.
E o contrário disso é o que o nosso mestre da transformação, da transgressão, da revolução, né, Jesus nos ensinava. Hipócritas, né? Até quando vos sofrereis? O que é a hipocrisia? É a incongruência entre o que a pessoa aparenta ser e o que ela é, né? Não que somos perfeitos, nada disso, nada disso. É que quanto mais transparência, mais congruência. E não dar uma de certinho, bonitinho, arrumadinho, lindinho, mas no dia a dia, com funcionários, dentro da família, com vizinhos, né? Nas redes sociais, né? Não ser exatamente aquilo que divulga, aquilo que acredita, aquilo que costuma embasar a própria vida, né? Então, uma coisa é o papel que eu tenho, por exemplo, o papel de mãe. Eu posso ser mãe, eu posso ser pai. E aí a outra coisa é a minha atuação enquanto mãe, enquanto pai. Né? Se eu realmente sou uma mãe presente, uma mãe que participa, uma mãe que acompanha. Então, o grau de identificação tem a ver com essa igualdade entre o que eu sou e o que eu aparento ser. Lembrando, né, que o eu sou, que é o nível de identidade, ele está acima das crenças e valores, ele está acima das capacidades e habilidades, ele está acima dos comportamentos, ele está acima do ambiente. Então, o que eu faço? Eu já mudo lá em cima, né, Márcia? Mudando o nível de identidade, você muda tudo abaixo. Por isso que a gente propõe o eu sou o amor. Fica aí para você refletir sobre essa identidade. E não é à toa que Jesus dizia o quê, Márcia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? A verdade são os princípios e valores, o caminho são as escolhas, e a vida é a vida emocional, a vida espiritual, que não tem fim. Né? Isso, então quando Jesus fala isso, quer dizer, não é ele, não estou falando Jesus, ele não estava falando isso, ele estava dizendo que ele vivenciava esses princípios, né? Esses valores, e é essa identificação que a gente deve buscar no dia a dia, com a liberdade de escolhas, com princípios e valores e com essa vida emocional. O último nível neurológico é a visão, que é quando eu tenho consciência de mim mesma e percebo que eu faço parte de um todo. É o senso de conexão entre todos em um todo muito maior. E aí a gente vai para Jesus, quando ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, identidade total, coerência total, congruência. Lembre-se, diga, eu sou amor, eu sou espírito. E com certeza muitas mudanças facilmente irão acontecer na sua vida. Gratidão e felicidade.